Eu vou estar aproveitando para mostrar para vocês um pouquinho de um veio, né, um currião, um veio ali de quartzo, né, num estouro de quartzo. Mostrar para vocês algumas dicas que vocês podem estar utilizando para poder estar fazendo alguns testes básicos nesse tipo de trabalho. A galera que segue a gente lá no grupo Garimpo de Ouro Manual, a gente está sempre mandando um pouquinho de alguns assuntos sobre esses, então eles já pegaram um pouquinho essa base, mas a gente vai mostrar para vocês, tirar um pouquinho de dúvida, até mesmo quanto a estado, local, alguns palpites de algumas cidades que vocês podem estar trabalhando. Então, levando mesmo para a pegada para poder iniciar, uma pegada de iniciação de quem está começando a iniciar agora. Eu sei que muitas das pessoas, quando está iniciando, enfrentam algumas dificuldades quanto à área para mapear, a qual o melhor lugar para poder fazer o garimpo, como identificar, por exemplo, quartzos como esse, saber se eles são produtivos ou não, como identificar quando um currião desse, por exemplo, um veio desse, chega numa base dessa, se ele cega ou se ele não cega, igual por exemplo aquele cegou, o que fazer quando ele cega se você está numa introdução de cava. Se a gente for ver aqui, ó, logo aqui na frente, por exemplo, ele inicia de novo e inicia até mais forte do que ele era lá atrás. Então são todos esses tipos de segredos que a gente tem que aprender a mapear na hora de você fazer seu teste. Então é muito comum a gente vir esse tipo de curriões e eles cegarem, mas é muito comum também eles se seguirem depois, e até com morfologia diferente. Aqui, por exemplo, ele enfraqueceu. Aqui, por exemplo, ele pegou uma basezinha um pouco mais grossa, mas também enfraqueceu. Que tipo de quartzo é esse? Qual o sinal que ele dá? Então tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Deixa o like. Conforme eu falei com vocês, galera, vocês viram que aqui o friso ele vem, tá? Eu tenho um friso descendo aqui, ó. Esse friso aqui ele desce nessa base aqui, tá? É um friso de quartzo que ele vai descer aqui. Aqui ele vai subindo, né? No caso ele tá enfiando lá para dentro do solo. A gente tem que cavar mais para cá para poder tirar ele. É o quartzo de farinha, tá? A gente pode ver que é o quartzo de farinha. Ele tem esses grãozinhos aí, ó, como se ele fosse todo desfarelado, tá? Não é tão farinhado, tem quartzo mais farinhado que esse, mas a gente consegue ver que ele é todo farinhado, tá? Não é um quartzo com a morfologia completa. Toda essa base que se segue aqui, ó, essa base que você tá vendo preta nele, tá, gente? Não é óxido de ferro nem é borrão. Como esse terreno ele foi cortado e esse quartzo ficou à mostra, ele acaba ficando com esse limo escuro, né? Devido à ação do tempo mesmo aí onde ele está sendo exposto, como o próprio sol, chuva, sujeira natural. Mas toda essa base aqui, ó, é a base do veio. Tem aproximadamente aí uns 40 centímetros de largura, tá? E tem as bases espessas, ó, ele segue todo por aqui. Aqui, por exemplo, são os quartzos de farinha. Quartzos de farinha, Wesley, são indicadores fortes para ouro? É um dos indicadores para ouro também. Só que se a gente fosse procurar uma base de um currião, a gente procuraria, por exemplo, uma base de quartzo leitoso, né? Que é muito maior indicador do que os quartzos de farinha. Essa base aqui, você pode ver, ó, ele cegou, tá? Mas você vê que você consegue encontrar alguns pequenos sinais de que ele vai se seguir. Alguns pequenos sinais que ele vai se ligar lá de novo, ó. É uma falha. Você vê que o estouro seria tudo isso. Mas você vê que aqui, ó, ele só pegou umas basezinhas bem fininhas, bem pequenininhas. Aqui ele tá forte. Mas logo após, quando você começa a ver que tem esses sinais aqui de quartzo, ou seja, tem pequenos indicativos que realmente o veio continuaria, é porque logo na frente ele vai continuar. Esse é um dos maiores segredos de seguir esse tipo de currião, esse tipo de veio, principalmente de quartzo. Aqui novamente volta, começa os quartzos já dá um tom meio arroseado, o que indica que a região pode dar alguma coisa de quartzo rosa, tá? A gente já começa a ver algumas coisas aqui de meio tom arroseado junto ao quartzo, tá? Então isso indica que pode ter uma produção de quartzo rosa na região. Olha como é que o veio aqui, ele veio e aqui ele deu uma subida, tá vendo ali, ó? Ele subiu ali de novo, tá? E agora o veio continua lá em cima, ó. O veio continua lá em cima, só que depois lá ele vai descer. Se eu pegar aqui e mostrar pra vocês, ó, aonde ele começou a subir aqui ele parou e ele subiu, né? Ele subiu ali. Mas olha aqui embaixo, um veio secundário, tá vendo? E esse veio secundário, geralmente a característica do veio secundário é ele ser mais fino, tá? Ele ser bem fininho. E ele dá numa base ou outra do veio aqui, ó. Agora ele começa a subir aqui, ó. Subiu e olha onde que ele deu. Deu no veio mais grosso de novo, ó. O veio que veio lá de cima, ó.
mostrar para vocês, essa base que desceu aqui, tá? E seguiu, aqui ela fez uma curva e lá ela seguiu todinho. Então, esses veios secundários, gente, eles sempre vão dar num veio mais forte, num veio mais produtivo. Isso serve para caulim, serve para quartzo, serve para uma imensidade aí de materiais que a gente utiliza para garimpo, tá? Então, um currião. Esses curriões, no meio dele, costuma dar ouro. Na terra vermelha, terra mineralizada, pode até ser que dá ouro aqui nessa terra mineralizada. Pode acontecer, porque você pode ver, ó, tem pequenos fragmentos de quartzo. Toda a região ela tem pequenos fragmentos de quartzo, porque faz parte do estouro, tá? Esse estouro aqui desse veio. Mas a concentração do ouro mesmo, se tiver, ela vai estar toda nessa base. Os quartzos, por exemplo, de farinha, gente, ele dá umas trincas, ó. Ele costuma dar umas trincas. E nessas trincas, ao longo dos anos, pode acontecer de ter entrado ouro. Então, é bom sempre que você moa esse tipo de material, caso você queira saber se tem ouro ou não. Tem estados que o ouro ele dá no quartzo de farinha, tá? Tem estados que ele não dá. O quartzo mais comum de dar ouro, na verdade, é o quartzo leitoso e o quartzo um pouco mais enegrecido. Nós vamos ter segunda-feira agora um vídeo especializado nisso, quebrando e mostrando para vocês. É extremamente importante entender como se faz para seguir um veio secundário, para chegar num veio principal, assim também como é extremamente importante que vocês saibam como avaliar um tipo de quartzo, qual tipo de quartzo é, tá? E se você quiser ter uma base bem principal disso, de análise de quartzo, identificação de quartzo, entender qual quartzo que é maior indicador, quais são os tipos de quartzo, entender como é que são os quartzos indicativos para pedras preciosas, qual das famílias do quartzo que vale a pena você guardar para uma lapidação, ou qual que você deve quebrar, qual que você de cara já pode descartar, que ele não costuma dar ouro. Então tudo isso eu vou ensinar para vocês no vídeo de segunda-feira agora, 12h10, tá? Então segunda-feira agora, 12h10, nós temos um vídeo só para explicar essa parte. E a gente também não poderia deixar de abordar, é claro, quais são os estados, né, que a gente pode encontrar mais ouro hoje no Brasil. Eu creio que muitos de vocês estejam com essa dúvida, né? Muitos de vocês querem saber, Wesley, olha só, eu sou do estado tal, e eu quero saber se no meu estado eu posso ou não encontrar ouro. Então eu vou estar mostrando aqui um mapinha, tá, que eu fiz aí, um mapinha do Brasil. Eu coloquei algumas alterações desse mapa, e você pode perceber que em algumas bases desse mapa você encontra ali uma pepitinha, né, mostrando que aquela área ali é uma área indicativa com já histórico de ouro, né, e não só um histórico de ouro qualquer, mas histórico de ouro com extração. Qualquer uma área dessa do Brasil, bem dizer, você consegue encontrar pequenos fagulhos de ouro, mas fagulhos muito pequenininhos que não vale a pena ser extraído, como o caso aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, que fica de fora dessa marcação. Mas se você pegar bem essa linha aqui de baixo, você prestar atenção, o Rio de Janeiro aqui, ele faz uma divisa com Minas Gerais. Então muitos dos rios, né, que fazem essa divisa entre Rio de Janeiro e Minas, eles têm ouro, tá? Mas a concentração às vezes é baixa, às vezes não é viável de extração. Então nós não colocamos o Rio de Janeiro, por exemplo, como um estado propício para ouro. Ué, isso quer dizer que não tem? Não, você pode encontrar em algumas regiões. Por exemplo, para quem é do Rio de Janeiro e conhece aquela parte ali que faz divisa ali com... e no sentido a São Paulo, né? Você pega aquela região ali de próxima a Angra, ali, Rio Claro, Lindes. Aquela região é uma região que eu conheço, já fiz alguns testes e tem ouro. Mas é um ouro que só vai valer a pena você extrair se você montar um sistema todo preparado, com muito investimento, e mesmo assim está arriscado o investimento ser maior do que o lucro final. O ouro é muito fino, então a extração não vale a pena. Diferente, por exemplo, se você for ver aqui, de Roraima, tá? Roraima é um estado que já teve um grande histórico de ouro, e se a gente vir descendo um pouquinho aqui, pegar o Amazonas, por exemplo, você vê que o Amazonas também tem essa marcação. Roraima, o Amazonas tem extração de ouro até hoje, o Amazonas principalmente. Descemos mais um pouquinho aqui, pegamos aqui pro lado de Rondônia, tem muito ouro sendo extraído em Rondônia, não só ouro, como tem histórico também para diamante, mas vamos focar na questão de ouro. Então se você está, por exemplo, no estado de Roraima, se você está no estado, por exemplo, aqui do Amazonas, ou até no estado mesmo
de Roraima, você pode encontrar, você tem Rondônia, você tem uma chance muito grande de você encontrar ouro, porque são regiões já classificadas como extremamente auríferas, são regiões onde já tem histórico de extração de ouro presente ali. Podemos pegar também um pouco mais lá em cima, o Pará. Todo mundo sabe que o Pará teve uma grande história, um grande histórico, né, de extração de ouro. Eu explico até isso um pouquinho no meu curso Garimpo de Ouro Manual, falo um pouco mais profundo sobre isso. Mas, por exemplo, a gente vai pegar Serra Pelada, por exemplo, no Pará. Serra Pelada foi o maior garimpo a céu aberto que nós tivemos no Brasil, com uma extração gigantesca. Serra Pelada tinha tanto ouro que os garimpeiros achavam que aquilo nunca ia acabar, né? Descemos um pouquinho aqui, pegamos o Mato Grosso, que até hoje tem extração de ouro. A extração de ouro ainda ela acontece no Mato Grosso e acontece em grande escala. Tá batido já, gente? Igual, por exemplo, pega o Pará ou até o Mato Grosso, tá batido sim. Tem muita gente que garimpa no Mato Grosso e no Pará e que já garimparam, mas garimparam nos lugares de jazidas já conhecidas. Então, são jazidas que já foram muito trabalhadas e o ouro hoje em dia está muito fundo. Mas ainda existem muitas regiões virgens, tanto no Pará quanto também no Mato Grosso, e assim também como Rondônia, Roraima e a própria Amazonas. Jogamos um pouquinho para o lado aqui, nós temos a Bahia, tá? Que eu acho que, na minha opinião, a Bahia vai ser aí a nova referência de extração de ouro no Brasil, tá? A Bahia e o Amazonas, tá? A Bahia e o Amazonas aí tá com potencial para sediar aí a nova corrida do ouro no Brasil, e ela vai acontecer, tá? Escuta o que eu tô falando, já tô escutando aí, a gente tem grupos de garimpeiro, então a gente escuta um falar aqui, uma fofoquinha ali, então você pode ter certeza que o estado do Amazonas, assim como o estado da Bahia, vai ser sede aí da nova corrida do ouro. Isso não vai demorar não, isso não vai demorar, eu tenho certeza absoluta que já vai começar a estourar algumas notícias e a classe vai começar a se movimentar para esses estados, principalmente Bahia e Amazonas, tá? Mato Grosso já cedia, né? O Pará já cedia, são campeões aí nessa área de extração mineral de ouro no Brasil, mas Bahia e Amazonas tá guardando seus tesouros aí, mas brevemente nós vamos extraí-los. Descendo um pouquinho aqui da Bahia, se a gente descer um pouquinho, nós pegamos Minas Gerais, que é o meu amado estado. Eu atuo aqui no estado, né? Atuo bem, graças a Deus. Tem áreas do estado de Minas Gerais que o ouro é mais fino, tem áreas do estado de Minas Gerais que o ouro é mais grosso, mas o estado de Minas Gerais inteiro não só é propício só para ouro, tá? Como outras pedras e diamante e outros minerais também. O estado é muito grande e muito rico, tá? Se nós descermos um pouquinho mais, nós pegamos São Paulo, que foi palco da maior extração que nós tivemos antes da descoberta de Minas Gerais, tá? Nós pegamos lá no meado do século XVII, indo para o início do século XVIII, quando começa mesmo a extração, né? Em Minas Gerais ela tem o seu pico, ela tem o seu auge, né? Nós começamos a pegar São Paulo como regiões como Pico do Jaraguá, regiões como Guarulhos, a própria capital de São Paulo teve grande extração e muita extração. Pico do Jaraguá tem ouro até hoje, tá? E não é pouco, mas tem ouro até hoje. Precisa ser trabalhado e infelizmente a lei impede assim algumas pessoas de trabalhar. E descendo abaixo de São Paulo aqui, nós temos o Paraná. Ali numa linha nós temos o Paraná. E o Paraná também assim já teve um histórico de ouro. Hoje não é tão forte assim, né? Poucos lugares no Paraná são falados. E os poucos lugares que ainda falam é bem secreto, é bem na miúda. Mas ainda tem um ourinho no Paraná ali, tá? Eu não sei se as regiões que estão encontrando hoje suportariam uma migração. Eu acho que uma migração não. Mas estados como o próprio Pará, ainda existem áreas que eu acredito que ainda vão ser descobertas e que aguentam uma migração. Mas estados como principalmente o Amazonas e a Bahia, eu creio que vai ser aí a sede da próxima migração da corrida do ouro. E agora o importante que eu quero trabalhar nessa questão, nós falamos dos estados, né, que a gente pode encontrar ouro. Nós temos o tema hoje, onde no Brasil encontrar ouro, né? Então nós falamos dos estados. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura dessa extração. Se nós pegarmos, por exemplo, o Mato Grosso e o Pará, a estrutura de mineração no Mato Grosso e Pará é uma estrutura que pode entrar com detectores de metais, pode entrar também com extração
e lavagem, porque tem uma concentração de um ouro mais grosso. E, gente, você pode perguntar assim, ah, Wesley, os outros estados do país, só para finalizar, pode ter ouro? Claro que pode, principalmente os estados que fazem divisa com esses estados que eu te falei, entendeu? Só que nós estamos falando dos estados mais fortes, tá? Então, voltando ao foco, se a gente pegar, por exemplo, o Pará, o Mato Grosso, Rondônia, tá? E até o Amazonas ali, nós fizemos um círculo, até a Rondônia também, fizemos um círculo ali, são estados que a granometria do ouro ela é maior. Nós encontramos o ouro com uma granometria maior, até a Bahia também estava meio dizendo bem numa meia linha ali. Claro que o Mato Grosso está um pouquinho abaixo, né? Mas nós pegamos ali uma meia linha. São áreas que a gente consegue pegar o ouro numa granometria maior. Então, pode se entrar com um detector de metal, você pode comprar um detector de metal para atuar nessas áreas que são conhecidas de extração de pepitas. Você pode estar extraindo numa área de um filão, ou até em veio mesmo que você está tirando no meio do quartzo, está triturando esse material, ou rocha basilar, e você está moendo esses materiais para fazer a sua extração, tá? E pode ser também que você esteja extraindo material e lavando, no caso do serviço de reco, né? Então são formas de extrair esse material. Mas principalmente Mato Grosso já é mais pissarreado, mas principalmente Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas, é muito comum se encontrar ouro em quartzo, o que vai pedir que você moa, né? Você vai ter que ter ali um moinho e talvez um pulverizador para você estar fazendo a classificação, né? Resumir esse material para depois você estar assim aí lavando, processando aquele material ali. Bahia também, tá? Aí nós pegamos aqui Minas Gerais, São Paulo, Paraná, o ourinho tem uma granometria mais granulada, uma granometria mais fina, mas também tem incidência de pepita. O Paraná já é mais granometria mais fina, mas Minas Gerais e São Paulo já teve histórico sim de pepitas e são encontradas até hoje. Eu mesmo já encontrei algumas. Mas assim, não é tão a realidade tão forte como a realidade que é no Pará, no Mato Grosso, no Amazonas e até em Rondônia mesmo. O que nós encontramos em Minas Gerais em grande quantidade nos veios é o ouro talco, tá, e o ouro fino. Mas qualquer um desses estados, gente, se você tiver interesse de atuar, você pode atuar, que ele tem propensão para ouro, você vai pegar o teu ouro e vai ficar feliz. Você tem que ter o quê? Capacidade de conhecimento e equipamento para estar extraindo lá. Fazer um bom mapeamento, conhecer o solo, conhecer a região, para que extraia com qualidade e com realidade. Então, esse foi o nosso vídeo para vocês. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí a dar os seus primeiros passos nessa iniciação. E segunda-feira agora, por exemplo, nós temos um vídeo sensacional onde eu vou explicar para vocês sobre a questão dos quartos, né? Eu falei dos quartos e eu já expliquei para vocês que, por exemplo, o Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima, são estados que a gente consegue encontrar o ouro numa granometria maior e que geralmente esse material é encontrado junto ao quartzo. Então eu preparei um vídeo todo especial falando sobre alguns desses veios, igual eu mostrei no início aí de quartzo, os tipos de quartzo, qual quartzo que a gente vai encontrar ouro. Então, tudo isso a gente vai estar abordando num vídeo agora segunda-feira. Não perca, 12h10, abordando toda essa área, todo esse assunto, né? Então, vejo vocês lá, Garimpo Brasil, aqui vocês aprendem de verdade.